Olá! Essa videoaula será sobre as medidas de tendência central. Faremos uma introdução sobre o que são medidas de tendência central, quais são e vamos tratar de que forma os dados podem ser apresentados no caso de cálculo das medidas de tendência central para as variáveis qualitativas e quantitativa discreta. Pretendemos fazer uma videoaula interativa, onde surgirão perguntas com alternativas para que você pense enquanto assiste a videoaula. Então vamos começar? Boa aula! Você sabe o que é uma medida de tendência central? A. Representa o conjunto das medidas do corpo de uma pessoa? B. Representa o conjunto das medidas que serve para avaliar o grau de variação em torno de um valor? C. Caracteriza um conjunto de dados? Ou D. É um valor que serve para resumir e centralizar em si as informações contidas no conjunto de dados? Qual você acha que é? A letra A, ela fala das medidas do corpo de uma pessoa. A letra B fala das medidas que servem para avaliar o grau de variação. Isso se diz respeito ao desvio padrão e à variância, que são outros conceitos estatísticos. As alternativas coerentes seriam a C e a D, ou seja, medida de tendência central é uma medida ou elemento que caracteriza um conjunto de dados estatísticos e que serve para resumir, representar, sintetizar e centralizar em si as informações contidas nesse conjunto. Quais são as três medidas de tendência central? A. Desvio padrão, variância e amplitude. B. Média aritmética, mediana e moda. C. Porcentagem, fração e razão. Ou D. Experimento aleatório, espaço amostral e evento. Qual você acha que é a correta? O desvio padrão, a variância e a amplitude são conceitos estatísticos, mas não para as medidas de tendência central. A porcentagem, a fração e a razão também são utilizadas na estatística. O experimento aleatório, espaço amostral e evento são conceitos da probabilidade. A alternativa coerente é a B. Média aritmética, mediana e moda. E é sobre elas que vamos falar agora. Observe a imagem. Qual a fruta que mais aparece? Você pode ver que existem algumas frutas nessa cesta. Porém, a que mais aparece é a maçã. Então podemos dizer que a maçã é a moda desse conjunto de dados, que no caso são frutas. Moda é o elemento de um conjunto de dados estatísticos que possui a maior frequência, ou seja, é o dado que mais aparece. Observe essa outra imagem. Qual a fruta que mais aparece? Temos várias frutas, mas a que mais aparece é a banana, ou seja, a banana é a moda desse conjunto de frutas. Agora vejamos um outro exemplo. Nesse gráfico é mostrado o desempenho dos alunos em matemática, sendo que existe o ótimo, o bom, o regular e o ruim. A maioria dos alunos tem qual desempenho em matemática? Esse gráfico na estatística é chamado de gráfico de setores. Porém, você encontra em alguns softwares com o nome de gráfico de pizza. Essas informações foram distribuídas em um outro tipo de gráfico, o gráfico de rosca. Observe que os dois representam o mesmo conjunto de dados. Agora olha esse outro gráfico. Esse é um gráfico de colunas. Podemos representar as mesmas informações também em uma tabela ou num gráfico de barras. Olha quanta representação do mesmo conjunto de dados. As informações contidas nos gráficos de barras e colunas e na tabela
são apresentadas de uma forma em que é possível identificar a quantidade de alunos que tiveram cada um dos desempenhos: ótimo, bom, regular e ruim. Enquanto que nos gráficos de pizza e rosca, nesse caso, os valores não são apresentados, não sendo possível fazer uma transformação desse tipo de gráfico para o de colunas, barras ou em uma tabela. Então, qual é a moda dessa distribuição de desempenho dos alunos em matemática? Se a gente observar em qualquer um dos registros, dá para ver que é bom. Ou seja, a moda é bom. Bom é o desempenho mais frequente. Agora, uma nova situação. Uma pesquisa realizada com 20 alunos verificou o número de moradores de cada residência. Os seguintes dados foram obtidos. Qual a moda desse conjunto de dados? Esse conjunto de dados parece estar um pouco bagunçado. Que tal se a gente organizar? Agora ficou melhor. Mas será que dá para melhorar ainda mais? A gente consegue organizar de um modo em que os valores fiquem crescentes. Agora ficou bem melhor. Como os valores em comum agora estão mais próximos um do outro, podemos observar que o dado que mais aparece é o 6. Ou seja, 6 é o número de moradores de residência que mais aparece. 6 é a moda. Será que existe um modo de calcular ou de identificar a média aritmética de dados quando aparecem na forma de figura? Qual seria a média aritmética das frutas? A gente soma banana, maçã e abacaxi e divide tudo pela quantidade de frutas? Não dá para calcular. Vamos para uma outra situação. As seguintes notas foram atribuídas a um aluno durante os 4 bimestres. Qual será a média final? Seria o mesmo se sua nota tivesse sido 7, 7, 7, 7? Ou se tivesse sido 10, 10, 4 e 4? Sim, pois se a gente somar tudo e dividir por 4, a média será 7 em todos os casos. Então, a média aritmética das notas desse aluno é 7. Média aritmética, ou simplesmente média, é uma medida que representa os demais valores de um conjunto de dados numéricos. Para calcular, basta somar todos os valores do conjunto e depois dividir o resultado pela quantidade de dados que o conjunto possui. Então responda: como calcular a média aritmética entre as seguintes notas bimestrais? 7, 10, 7 e 8. Como você faria? Vamos pensar? Se você pensou da seguinte maneira, que é só somar todos os valores e dividir por 4, você acertou. Somando 7 mais 10 mais 7 mais 8, temos 32. 32 dividido por 4 é igual a 8. Portanto, a média aritmética de 7, 10, 7 e 8 é 8. Outro modo de resolver seria colocar esses valores em uma tabela e identificar que se a gente tirar de 10 2 unidades, teremos o 8, que é igual ao valor do 4º bimestre. Esses 2 que a gente tirou do 10, se distribuir um para a nota do 1º bimestre e um para a nota do 3º bimestre, 7 mais 1 também vai dar 8. Então, todos os bimestres teriam nota 8. Fique sabendo, você sabe o que significa esse símbolo que se parece com a letra E? Na verdade, é uma letra grega chamada sigma e que corresponde à letra S do nosso alfabeto ocidental. É utilizada na matemática como símbolo de somatório. Se você já utilizou o Excel, deve ter visto ele na barra de ferramentas. Esse símbolo está na fórmula que representa o cálculo da média aritmética. O x-barra representa a média aritmética, que é igual à soma dos valores x nas posições i
em que I varia do primeiro valor dado até o último valor dado, que é o N. Tudo dividido por N, que é a quantidade de valores dados. Vejamos agora uma nova situação. Essa caiu no Enem de 2012. Acidentes banais como escorregões, quedas e tropeços se tornaram a segunda maior causa de morte na humanidade. A tabela a seguir mostra alguns tipos de acidentes e sua incidência em milhares, no ano de 2009, nos Estados Unidos. Para fazer a leitura da tabela, temos na primeira coluna os tipos de acidentes e na segunda coluna a quantidade de pessoas que se acidentaram. Então, na primeira linha, 80 pessoas se acidentaram andando a cavalo. Na segunda linha, temos que 400 pessoas se acidentaram andando de bicicleta, e assim sucessivamente. Considerando os dados apresentados, a média de machucados em 2009, em milhares, nos Estados Unidos, foi igual a... Para resolver, a gente pode somar todos os valores da tabela e dividir pela quantidade de tipos de acidentes. Somando tudo, temos 1.740. Dividido por 6 dá 290, que é a alternativa C. Agora, uma nova situação. 6 amigos decidem brincar com um jogo de tabuleiro, em que são necessárias 2 equipes para a disputa. Resolveram dividir o grupo da seguinte maneira: um dos mais novos e um dos mais velhos. Sabendo que as idades são 13, 15, 17, 18 e 19, qual é a idade que separa esse grupo em 2? Esses valores das idades estão organizados em ordem crescente. Os 2 valores centrais são o 15 e o 17. Se a gente calcular a média aritmética, dá 16. Então, podemos falar que separando o grupo em 2, temos um grupo com idade menores ou iguais a 16 anos e um com idades maiores ou iguais a 16 anos. E se a situação for uma turma de teatro de 25 alunos, com as seguintes idades? Como serão encenadas 2 peças teatrais, sendo uma para os mais jovens e outra para os mais velhos? Qual é a idade que separa essa turma em 2 grupos? Se você me disser que é 14, essa não é a resposta adequada. Para que fique certo, é necessário organizar os valores em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Agora sim, organizando os dados em rol, temos que 16 é a idade que divide o grupo em 2 turmas de 12 alunos, sendo uma com idades menores ou iguais a 16 anos e outro com idades maiores ou iguais a 16 anos. A mediana é o valor que divide o conjunto em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos, onde os valores do primeiro conjunto são menores ou iguais aos valores do segundo conjunto, se a sequência estiver em ordem crescente. Se o número de elementos pertencentes ao conjunto for ímpar, a mediana será o elemento central. Se o número de elementos for par, a mediana será obtida pelo cálculo da média dos elementos centrais. Outro exercício que caiu no Enem. Esse, de 2012, foi adaptado. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da mediana dos empregos formais em milhares surgidos no período é quanto? Observe que no gráfico, no eixo horizontal, temos os meses, de janeiro a outubro, enquanto que no eixo vertical, temos a quantidade de pessoas empregadas, que vai de 0 a 350. Porém, esses valores são multiplicados por 1.000. Então, 50, na verdade, é 50.000. 100 é 100.000. E assim sucessivamente.
Esse gráfico pode ser transformado em uma tabela. Na tabela, colocando em duas colunas, temos: na primeira coluna, os meses de 2010 e na segunda coluna, a quantidade de pessoas empregadas. Para o cálculo da mediana, precisamos organizar esses valores em ordem crescente e encontrar o valor central, ou os valores centrais. Os valores centrais serão referentes à quinta e à sexta posição. No caso, 212 e o 246. Calculando a média aritmética, temos que a mediana desse conjunto de dados é 229. Chegamos ao fim dessa videoaula. O que foi falado até aqui? Sobre a média aritmética, a mediana e a moda, que são as medidas de tendência central. Essas medidas foram calculadas para as variáveis qualitativa e quantitativa discreta. A qualitativa representa as qualidades, que apresentamos os exemplos sobre as frutas e o desempenho dos alunos em matemática. Para a variável quantitativa discreta, falamos sobre as idades, os números de empregos e o número de acidentados nos Estados Unidos. Essas informações estavam representadas em figuras, tabelas, gráficos, quadros, lista e língua escrita. Até a próxima, onde falaremos sobre as medidas de tendência central em um outro tipo de variável. Até mais!